Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria trazer uma questão que surgiu de uma conversa com uma grande amiga minha, né, com a Vivi, e é a questão assim, às vezes, né, a gente se depara com aquela pergunta assim, então a gente começa a passar os dias e aí várias coisas vão acontecendo durante o nosso dia, né? A gente se desentende com alguma pessoa, o carro quebra, o cachorro fica doente, a mãe fica doente, né? Ou nós mesmos ficamos doentes e aí a gente se depara com aquela pergunta assim, né? Se eu tô seguindo esse caminho espiritual, se eu escolhi essa busca espiritual, né? Por que que as coisas estão dando errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada ainda, né? Será que essas coisas estão acontecendo porque eu preciso ainda aprender algumas coisas? O que que acontece? O que que eu estou fazendo de errado para que essas essas coisas não desejadas continuem acontecendo na minha vida, né? Então, em primeiro lugar, sim, né? A resposta é sim para aquela pergunta no que diz respeito assim, será que eu ainda tenho que aprender alguma coisa e por isso que essas coisas estão acontecendo comigo? Com toda certeza, com certeza absoluta, sim, né? Então, todas essas experiências, tudo que a gente vive, são coisas que no nível ali inconsciente, a gente pediu para que acontecesse para que a gente pudesse aprender algumas coisas. E nem sempre elas são as lições do amor, né? Muitas vezes é pelo caminho do sofrimento, que é foi a maneira, infelizmente, que a gente escolheu naquele momento, né? Mas o que eu queria dizer é que eu acredito muito, assim, que existe ali um roteiro, né, das coisas que acontecem com a gente, principalmente as coisas que dizem respeito, por exemplo, a um grupo de pessoas, né, situações de guerra, onde as pessoas perdem muitos familiares numa guerra, ou situações, conjunturas financeiras, econômicas, né, de algum país, por exemplo, principalmente nesses casos, ou mesmo as coisas que acontecem conosco, né, assim na nossa vida, elas foram em algum nível decididas por um tomador de decisões, né? E aí o que acontece? A gente está aqui vivendo aquela nossa vidinha, tentando, né, buscar e achar um caminho melhor, o caminho espiritual, né? E essas coisas acontecem e nesse momento é a hora que a gente fala assim, poxa, mas eu não queria passar por isso, né? Por que que eu decidi por isso? E é essa hora que assim que a gente tem que decidir e entender, né, compreender que a nossa única decisão neste momento diz respeito a, a maneira como nós vamos nos sentir enquanto essas coisas acontecem, né? Então, assim, esses dias eu vou dar um exemplo muito aconteceu comigo esses dias. É uma coisa muito simples assim, mas eu tenho dois cachorrinhos e aí eu estava com um grupo de amigos aqui em casa, estudantes do curso, inclusive, né? E e aí de repente a gente estava conversando. Eu tinha uma mala de para carregar que eu uso para carregar os meus livros de estudo, né? E super novinha a mala tal, e meu cachorrinho foi lá, mastigou a fivela da bolsa, né? E aí eu não conseguia mais fechar a bolsa, praticamente não utilizou a bolsa. Mas naquele momento não foi nada consciente, não foi nada racional, quero dizer, né? Não foi nada pensado, que eu falei assim, eu tô com estudantes aqui do curso, eu preciso ser boazinha. Não foi, mas na verdade, eu peguei o meu cachorrinho e falei assim, poxa, Blade, por que você fez isso? Olha lá, estragou minha mala, não morde mais isso, você tem tanto brinquedo e tal. E pus tanto o cachorro como a mala de lado e aquilo lá, né, esqueci o assunto e tal. E na verdade eu não me dei conta do que estava acontecendo, né? Mas depois pensando a respeito do assunto, né? Porque a gente sempre pensa assim, quando acontece alguma coisa de estragar, principalmente bens materiais, né? Derruba o celular no chão, quebra o vidro, ou bate o carro, ou acontece alguma coisa nesse sentido, de perdas materiais, né? A gente às vezes fica muito bravo, fica muito chateado, xinga meio mundo e tal. E aí no final, né, quando baixa um pouco a adrenalina, quando a gente consegue voltar ao centro de novo, algumas pessoas mais próximas falam assim, poxa, entendeu? Que diferença faz, né? Você ficar bravo, qual a diferença que vai fazer na sua vida? Você ter ficado irritado, não vai mudar, não vai devolver o objeto que você perdeu, enfim. E na verdade, se a gente parar para pensar, faz toda a diferença, né? A maneira como a gente reage faz toda a diferença, sim, né? Porque é isso que vai ficar.
né? Então, de fato, o objeto em si que a gente perdeu, de fato, não tem o que fazer, está quebrado, ou conserta, ou não sei o quê, ou seja, vai existir ali um gasto financeiro para recuperar esse objeto, se é que se quer recuperar o objeto, né? Mas com relação à maneira como nós nos sentimos e como a gente reage a essas coisas que acontecem, é algo que fica. E fica na gente, né? Então, assim, naquele momento, se eu tivesse decidido ficar brava, chateada, frustrada e tal, ia fazer diferença sim, não para o objeto, mas para para que tipo de dia eu teria naquele momento e principalmente que tipo de lição, que tipo de coisa eu estou ensinando para essas pessoas e principalmente para mim mesma, né? Então, assim, entender que a partir do momento em que a gente começa a trilhar esse caminho espiritual, não é que as coisas vão deixar de acontecer. Na verdade, as coisas que acontecem vão deixar de ter o efeito que elas tinham antes sobre a gente. Então essa que é a diferença, né? Então essa que é a diferença da escolha pela paz. Não significa que aparentemente lá no mundo externo, no mundo de fora, as coisas vão parar de acontecer e aí vai ser aquele, né, mil maravilhas, você só correndo no campo, no prado, colhendo flores, vendo os passarinhos, árvores, não sei o quê. Vão existir esses momentos sim, né? Mas a maneira como a gente encara esses eventos, a maneira, a percepção, a maneira como a gente percebe o que está acontecendo lá fora, principalmente as pessoas que convivem com a gente, é que vai mudar. Mesmo porque a maneira como a gente percebe tudo que está lá fora vai de acordo com o nosso referencial interno, né? Então a gente sempre fala dessa questão assim, o mundo externo é uma imagem que é um reflexo do nosso mundo interno, é como a gente se sente. Então, assim, é difícil, por exemplo, você olha para uma casa, você olha lá a estrutura de uma casa e você fala, não, essa casa é bonita, essa casa é feia e tal. Mas, assim, não é a matéria em si que vai mudar, mas sim a maneira como eu encaro isso. Poxa, é uma casa, ela tá me dando abrigo aí do frio, né? E eu tenho condições de comer e de dormir nessa casa, então eu tenho esse abrigo. É a maneira como a gente olha as coisas, né? Então, assim, quando acontecerem essas coisas aí indesejadas, né? Que depois de um tempo a gente vai descobrir que na verdade elas foram desejadas, mas de qualquer forma acontecem as coisas aí, as intempéries, as coisas que a gente passa que a gente não queria. Aí a gente tem que pensar assim: neste momento que já está acontecendo, a única escolha que eu tenho é com relação a como eu vou me sentir, né? Com relação a isso. Isso serve para as doenças também, né? Então, muitas pessoas perguntam assim: ah, então se eu me espiritualizar, eu vou curar a minha doença? Então, a doença em si, ela já é a materialização de um pensamento equivocado, de uma escolha equivocada, né? Mas aí, quando ela já está materializada no corpo, nem sempre, né? Existem casos, sim, eu já ouvi falar de casos, eu acredito nisso, existem casos em que as pessoas conseguem se curar através do poder da mente. Mas se esse ainda não for o caso da cura física, da cura da doença física, que nós consigamos encarar essa mesma doença de uma outra forma. E nisso está o poder da cura. Em a mente estar, assim, na mente estar em paz diante dessa situação adversa, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão. Se vocês estão passando por momentos difíceis, eu também passo, todo mundo que eu conheço passa também, né? E aí a diferença é como a gente vai encarar esses momentos difíceis de agora em diante, né? É isso, gente. Obrigada pela atenção. Até a próxima.